Graças à coleção de quadrinhos de seu pai, Sui cresceu amando super-heróis. Sua favorita é Super Moon, que é uma garota normal que é ridicularizada por seu cabelo estranho até ganhar poderes e se tornar uma super-heroína. Super Moon sabe quem ela é e o que tem que fazer, e Sui gostaria que a vida real fosse tão fácil assim. Ela é uma garota muito solitária, que se incomoda muito na escola e todos os dias deseja ter uma habilidade especial para que alguém a note. Sua mãe Maria está sempre muito ocupada com seu trabalho em um laboratório de prestígio e não dá atenção suficiente à família, o que piora a frustração de Sui. Uma tarde, depois da aula, Sui é pega por seu pai, Christopher, e juntos eles vão ao local de trabalho de sua mãe para lhe dar uma surpresa de aniversário. Sui espera que isso finalmente faça sua mãe notá-la. Hoje a Maria está fazendo uma apresentação em um evento científico organizado pelo Dr. Drill para falar sobre o NT26D, um programa que vai prevenir todas as doenças. Sui e Christopher entram sorrateiramente no laboratório, enquanto Sui exclui algumas equações do quadro para escrever uma mensagem bonita. Christopher acende as velas de aniversário. Infelizmente, isso disparou o alarme de incêndio, fazendo com que Maria e sua assistente Leni abandonassem o evento para verificar. Assim que vê o quadro, Maria fica furiosa e repreende os dois, dizendo que a família não entende a importância disso. Depois que os adultos vão embora, Sui fica muito magoada com as palavras da mãe e com raiva joga o bolo de aniversário. Isso acidentalmente atinge uma máquina e inicia algum tipo de processo. Sui em pânico aperta botões aleatórios para fazê-lo parar, mas apenas faz com que o controle de temperatura se torne incrivelmente instável e a inteligência artificial do laboratório ative um mecanismo de bloqueio, prendendo Sui dentro. A voz da inteligência artificial diz a Sui para parar de pressionar os botões, mas Sui ignora e corre para o reator, que simplesmente quebra. Sui tenta fugir, mas as portas ainda estão trancadas e o reator explode de repente com uma luz brilhante. Momentos depois, Sui está em uma ambulância com apenas alguns ferimentos, mas não se lembra do que aconteceu. Lenia diz a Christopher que ele pode levar sua filha para casa, e Sui fica magoada ao ver Maria conversar com Drill em vez de ver como ela está. Durante a volta para casa, Sui olha por baixo do curativo e vê que o ferimento está com um brilho azul, mas ela não comenta, apenas reclama com o pai que a mãe prefere os experimentos à própria filha. Naquela noite, Sui tem um sonho estranho que mistura lembranças da explosão e de um encontro com Super Moon. Quando ela acorda de manhã, Sui fica chocada ao descobrir que um de seus braços está desaparecendo. Ele volta rapidamente, mas ela se sente tão mal que acaba vomitando na bolsa e esconde do pai para fingir que está tudo bem. Christopher deixa Sui na escola e, antes de sair, lembra ela que trabalhará no exterior por alguns dias, então serão apenas Sui e Maria em casa, o que Sui não gosta. Depois Sui está verificando seu armário e descobre que foi a única que não recebeu um convite para a próxima festa de Halloween. Quando ela pega seus quadrinhos, de repente ela é abordada por um cara novo chamado Toby, que também adora Super Moon. A conversa deles é interrompida pela garota malvada Aileen e suas amigas, que sempre incomodam Sui. Eles roubam a atenção de Toby e Sui se sente tão mal que todo o seu corpo desaparece. Aterrorizada, ela corre até o banheiro, onde pega as toalhas de papel. Nesse momento uma menina sai de uma cabine e vê o papel se movendo sozinho, fazendo-a pensar que o banheiro está mal assombrado e fugir. Aí Sui lava as mãos e isso faz com que seu corpo apareça novamente, então quando a menina volta com uma professora, sua história não é acreditada e eles vão embora. Em seguida, Sui coloca as mãos sobre o secador, apenas para que seus braços desapareçam e seu corpo logo faça o mesmo. Enquanto isso, no laboratório, Drill manda Maria preparar tudo para uma nova conferência, sem se importar se tudo for destruído. Depois que Drill sai, coisas começam a cair da mesa e Sui revela sua presença antes de cair no chão, tornando-se visível novamente. Na manhã seguinte, em casa, Sui acorda dizendo que ainda se sente exausta. Maria dá a ela algo quente para beber e recuperar energia, e quando Sui toca ela fica invisível. Enquanto Maria enlouquece, Sui abre a geladeira e seu corpo reaparece, confirmando que a temperatura é o que controla seu poder, o calor a torna invisível e o frio atrás de volta. Maria quer fazer alguns testes e diz a Sui para não ir a lugar nenhum por questões de segurança, mas Sui a chama, reclamando que sua mãe só a vê como um experimento. Ela se sente como um monstro estranho e só quer que isso acabe. Ignorando o conselho da mãe, Sui vai para a escola de qualquer maneira. Ela também tenta ligar para o pai, mas ele não atende o telefone. No pátio da escola, Toby está mostrando alguns truques muito legais com sua bicicleta e, ao ver Sui, se aproxima dela para conversar sobre quadrinhos. Mais uma vez, Aileen e sua turma os interrompem, dizendo a Toby que ele é legal demais para sair com alguém como Sui. De repente, Aileen recebe uma ligação com um toque muito estranho e fica tão envergonhada que foge. Sui se vira e percebe que foi uma pegadinha causada por Abby, uma garota esquisita do clube de robótica. De repente, Leni aparece na escola e leva Sui ao laboratório, onde Maria pode fazer alguns testes. Ela explica que o NT26D entrou no corpo de Sui, ao verificar os ferimentos, descobre que já estão curados. Usando uma almofada térmica, Sui pode escolher quando ficar invisível, e elas descobrem que tudo que ela toca também desaparece com ela, inclusive outras pessoas, comprovado por Lenia tocando seu braço nu. No entanto, uma câmera infravermelha ainda pode detectar Sui. Maria começa a se preocupar com a possibilidade de esse poder ser inseguro ou usado para fins malignos, então ela quer excluir todas as suas pesquisas. Lenia discorda e Sui imediatamente ataca a mãe, apontando que elas precisam de tudo aquilo para encontrar um antídoto, então ela foge. Querendo se esconder um pouco, Sui vai até o porão da escola e tira uma soneca porque usar seus poderes a cansa muito. Como o clube de robótica fica no porão, Ep logo a encontra dormindo profundamente e a acorda jogando água em seu rosto. Então as meninas vão comer alguma coisa em um restaurante próximo e Sui conta a Ep sobre seu poder, mas Ep não acredita nela.
Nesse momento, Aileen e sua turma chegam e começam a zombar deles, então Sui aproveita a oportunidade para provar sua história. Usando a almofada térmica, ela fica invisível e ataca Aileen com café e um monte de condimentos, assustando-a. Então ela fica visível novamente e Abby a acha incrível. Mais tarde, Sui conta a história para a mãe e Maria ri, o que machuca Sui porque ela se sente uma aberração. Maria pede desculpas por tudo e anuncia que eles terão que se esconder até que tudo acabe. Enquanto isso, um funcionário do laboratório traz para Drill as imagens de segurança de Maria e Lenia fazendo experiências com Sui invisível, e Drill imediatamente ordena que seu funcionário mantenha segredo. Mais tarde, Maria leva Sui adormecida para casa. Quando ela vai até a porta do passageiro para pegar a filha, de repente homens estranhos aparecem atrás dela e a sequestram. Os gritos de Maria acordam Sui, e ela ouve sua mãe dizer algo sobre encontrar Alfred e uma máscara vermelha. Sui rapidamente fica invisível e ativa o alarme do carro, fazendo com que os homens saiam sem ela. Depois, Sui, apavorada, liga para o pai, mas Christopher não acredita na história da invisibilidade e acha que o sequestro também faz parte da pegadinha. Sem saber para onde ir, Sui vai para a escola, onde Toby pratica truques de bicicleta. Sui teve um colapso nervoso e Toby a consolou antes de levá-la para sua casa. Ele oferece um pouco de chá e ela fica invisível, mas quando Sui diz que ela é uma aberração, Toby a corrige e diz que seu poder é incrível. Sui fica grata, mas ainda o proíbe de chamar a polícia e adormece em seu ombro. Na manhã seguinte, Sui e Toby vão até o carro de Maria e a porta se abre sozinha. Depois de recuperarem a bolsa do laptop de Maria, Sui recebe uma ligação misteriosa dizendo-lhe para entrar no porta-malas do carro o mais rápido possível. Os dois adolescentes entram no porta-malas quando ele abre sozinho e depois de fechá-lo, o que lhes permite ouvir a voz de alguns homens olhando em volta e depois dirigindo o carro até as instalações de Drill. Quando o porta-malas finalmente é aberto, eles veem Epi, quem fez a ligação e agora derrotou os homens com um taser. Então Epi revela que tem imagens de segurança mostrando uma van pertencente à empresa de Drill sequestrando Maria. Sua teoria é que Drill quer forçá-la a fabricar mais NT-26D. Sui quer resgatar sua mãe para entrar furtivamente nas instalações, trazendo Toby com ela e tornando os dois invisíveis. Ao atravessarem um corredor, Toby tropeça e perde a mão de Sui, ficando visível na frente de 3 cientistas. Ele começa a contar uma história sobre um portal, mas felizmente Sui o agarra e o torna invisível novamente. A dupla chega ao laboratório e Toby encontra o telefone de Maria e uma amostra de NT-26D enquanto Sui adormece em uma cadeira. Lá fora, Epi vê homens perigosos se aproximando e avisa Toby, então ele tenta acordar Sui beijando-a. Sui o impede antes que eles façam contato, então ela os torna invisíveis para fugirem. Eles tomam cuidado nos corredores para evitar esbarrar em alguém, mas quando chegam à porta, Toby acidentalmente bate o rosto nela e deixa um pouco de sangue no vidro. Os guardas começam a persegui-los e logo Sui não consegue mais manter sua invisibilidade, mas felizmente Epi aparece em sua bicicleta e faz com que ela ande mais rápido ativando um capacitor de fluxo. Com as habilidades de ciclismo de Toby, eles conseguem escapar com segurança. Depois disso, Epi os leva para a casa de sua tia Laur. Laur pede para ver Sui em particular e revela que estudou com Maria e Lenia, mas elas brigaram e se desentenderam. Naquela época, Laur tentou avisá-la sobre os perigos de vender o NT-26D para o Drill, mas Maria não deu ouvidos. Mais tarde, Epi olha os arquivos do telefone e encontra um vídeo que Maria gravou dela mesma correndo e sendo atacada, vendo que há algo no canto da tela que eles não conseguem identificar. De repente, eles ouvem um barulho estranho vindo da bolsa do laptop e a abrem para encontrar a máscara vermelha que Maria mencionou. Eles o ativam e um holograma revela Alfred, uma inteligência artificial que Sui ouviu no laboratório. Alfred não sabe onde Maria está, mas antes que possa dizer mais alguma coisa, a mãe de Epi os chama para jantar. Enquanto comia pizza, Epi conta que é a primeira vez que ela traz amigos para casa porque não tinha nenhum antes deles. Depois do jantar, o trio conversa novamente com Alfred. A inteligência artificial confessa que depois de Maria deletar tudo, ela usou o processador superior de Alfred para executar testes em segredo e encontrar um antídoto para Sui. Alfred reproduz uma gravação de Maria descobrindo que é um problema genético e explica que o NT-26D só reage a Sui e não tem efeito em mais ninguém. Isso significa que Drill está atrás dela, não de Maria. Mais tarde naquela noite, uma figura misteriosa entra na casa para sequestrar Sui, apenas para encontrar Toby na cama. A pessoa escapa pela janela antes que Toby consiga bater nela com uma cadeira, então ele encontra uma seringa no chão. Na manhã seguinte, Sui conta a Epi que ela e Toby trocaram de quarto na noite passada por acidente e isso salvou sua vida. Então Epi revela que tem uma surpresa, ela fez um traje de super-herói com controle de temperatura, que ajudará Sui a usar seu poder e a manterá acordada. Sui adora e testa pregando peças em seus amigos durante o café da manhã, anunciando que seu novo nome é Sui Invisível. Naquele momento, Sui fica chocada ao receber um telefonema de Maria, que diz ter conseguido escapar de seus captores e pede a Sui para encontrá-la no antigo mercado perto da fonte. Ela também diz que está sendo perseguida, mas a linha fica muda de repente. Mais tarde, no mercado, o trio vai até a fonte e Sui recebe uma ligação do pai. No entanto, ela desliga rapidamente porque vê alguns homens perigosos vindo atrás deles. Toby beija Sui para esconder seus rostos e os primeiros guardas passam por eles, mas logo Drill chega e os reconhece imediatamente. Epi usa um drone para nocautear a maioria dos guardas enquanto eles fogem. Drill fica chocado ao ver Maria, sem entender o que ela está fazendo ali. O trio se esconde atrás de latas de lixo e Alfred rastreia a última ligação de Maria, revelando que o local é no meio do nada. Porém Toby ressalta que essa é outra armadilha e que Maria faz parte da conspiração porque ela os trouxe aqui. Sui fica ofendida com a implicação, mas a discussão é interrompida pelo telefone de Toby recebendo uma ligação de Aileen.
Irritada, Sui desliga e joga o telefone no lixo para que não possam ser rastreados. Nesse momento eles percebem os homens perigosos se aproximando, então o trio rouba a bicicleta de um entregador, sem saber que Lenny os segue de carro. Eles finalmente encontram a estrada bloqueada pelos homens de Drill, então Toby faz um plano. Usando o capacitor de fluxo de Abby e o poder de Sui, Toby dá um salto com a bicicleta copiando o filme E, permitindo que eles passem por cima das vans e escapem com segurança. Momentos depois, eles chegam ao local que Alfred rastreou, que é uma assustadora fábrica abandonada. Toby ainda acha que é uma armadilha e não quer continuar, causando uma discussão durante a qual Sui zomba dele e diz que ele ficará melhor na festa de Halloween com Aileen. Depois que Toby ferido sai, Epp e Sui são cercados por drones de vigilância e Sui não pode usar sua invisibilidade porque o traje foi danificado durante o passeio de bicicleta. As meninas fogem e tentam ficar escondidas, mas logo são encontradas novamente, então Sui decide usar a amostra NT-26D que Toby encontrou. Ela joga nos drones e cria uma enorme explosão que a nocauteia também. Enquanto isso, Christopher volta para casa e encontra uma enorme bagunça em todos os cômodos antes de descobrir um intruso. Momentos depois, Sui se surpreende ao acordar em sua cama com Maria sentada ao seu lado lendo uma revista em quadrinhos. Sui comenta o que aconteceu, mas Maria diz que foi tudo um sonho, então pergunta a Sui sobre seus amigos. Estranhamente, Sui não se lembra de ter contado à mãe sobre eles, mas ainda explica que Epp está na fábrica abandonada e Toby está na festa de Halloween. Depois que Maria sai, Sui tenta abrir a porta e as janelas, mas elas estão trancadas. Seu mau humor é interrompido por Alfred, que tem algo para lhe mostrar. Lá fora, Maria liga para o chefe para avisar que está com a menina e que cuidará dos outros adolescentes. Então seu corpo começa a se transformar, revelando que ela na verdade era Lenia fingindo ser Maria o tempo todo. Na fábrica, Epp vê um carro se aproximando e se assusta, mas fica aliviada ao ver Maria. Momentos depois, Maria e Epp entram no quarto de Sui, e Sui enlouquece ao ver sua mãe. Ela joga Alfred nela e quando a inteligência artificial confirma que ela é a verdadeira Maria, eles se reencontram com um abraço. Então Sui explica que apenas pessoas de sua família podem usar Alfred e reproduz uma gravação mostrando Lenia injetando sangue de Sui em si mesma para que ela pudesse adquirir poderes também. Misturar NT-26D com o sangue de Sui torna um super soro, e cada pessoa obtém poderes diferentes dele. Lembrando-se da estranha conversa que Sui teve com Lenia sobre seus amigos, eles percebem que ela matará todas as testemunhas. Enquanto Lenia entra furtivamente na festa de Halloween onde Toby está, Maria e as meninas entram no carro para ir atrás dele. Durante o passeio, Maria explica que conseguiu escapar graças à ajuda de Drill, mas acontece que ele esteve do lado deles o tempo todo e estava perseguindo Sui para oferecer sua ajuda. Ela também revela que terminou o antídoto, mas Sui recusa porque ela gosta de ser Sui invisível agora. No entanto, eles podem usá-lo para derrotar Lenia. Quando eles chegam à festa, Sui fica com ciúmes porque Toby está dançando com Aileen. Epp se aproxima do DJ e o nocauteia com um taser enquanto Sui explora a pista de dança, tentando encontrar Lenia. Enquanto isso, um dos amigos de Aileen tenta falar com ela e é ignorado, então é revelado que a verdadeira Aileen está inconsciente no banheiro. Sui encontra a amiga de Aileen chorando e quando a garota diz o quão diferente má Aileen está hoje, Sui percebe que é Lenia disfarçada. Quando Sui tenta entrar em contato com os outros, apenas Epp responde porque Maria desapareceu do carro. Nesse momento chegam os homens perigosos, então Epp tranca as portas e ativa a neblina como distração. Sui agarra Toby e começa a arrastá-la enquanto explica a situação, mas Toby não vê porque deveria confiar nela. Desesperada, Sui pede desculpas pelo que disse antes e implora pela ajuda de Toby, mas de repente Lenia aparece em sua verdadeira forma e captura Toby. Enquanto os homens finalmente conseguem abrir a porta, Sui fica invisível e manda Toby atacar. Toby bate em Lenia para tirá-la de cima dele e Sui reaparece para injetar o antídoto nela, fazendo com que ambos caiam na piscina. Toby pula na água para resgatar Sui e Epp começa a manipular as luzes enquanto ela anuncia que este é um show especial de Halloween como reportagem de capa. Segundos depois, um professor encontra a verdadeira Aileen no banheiro enquanto o trio foge com Lenia inconsciente em um carrinho. Quando eles saem, encontram Laura esperando por eles, dizendo que a mãe de Epp a mandou buscá-la. O trio quase sai com ela, mas Toby congela ao reconhecer a cadeira de Laura como a coisa no canto do vídeo de Maria. Naquele momento, chega um monte de vans e os homens perigosos revelam ter sequestrado Maria, Drill e Christopher. Alfred liga para o 911 e diz a Sui para correr antes de desligar devido a danos causados pela água, mas Sui está cansada demais para se mover. Então Laura explica que todos esses anos Lenia tem trabalhado para ela, de olho em Maria e em sua invenção porque Laura quer isso para seu próprio negócio. Os homens capturam Epp e Toby também para que Laura possa ameaçar machucá-lo se Sui não vier com ela para fornecer seu sangue. No entanto, Sui resolve o problema injetando seu antídoto restante, tornando seu sangue inútil. Furiosa, Laura se aproxima em busca de vingança e Sui retalia conectando o capacitor de fluxo de Epp à sua cadeira. Enquanto Laura começa a rolar como uma louca, a polícia chega para acabar com isso enquanto Sui desmaia. Algum tempo depois, Sui acorda e encontra Christopher cuidando dela. Ele diz que ela caiu da escada e que tudo foi um sonho, mas ela percebe que ele está apenas pregando uma peça nela. Então Maria revela que consertou Alfred e diz que Sui pode ficar com ele. Em troca, Sui finalmente dá à mãe um presente de aniversário. Quando está se sentindo melhor, Sui faz um novo desenho para seus quadrinhos, dizendo que ainda é alguém mesmo sem seus poderes. Ela se encontra com suas amigas e tenta beijar Toby, mas acaba vomitando primeiro, e Alfred interrompe para apontar que ela está rejeitando o antídoto. Animada, Sui segura as mãos dos amigos, e enquanto eles gritam que são o Três Fantástico, ficam invisíveis. Enquanto isso, fora das instalações, o Dr. Drill começa a se transformar e revela que na verdade é Lenia.